Continuação aqui, Mateus 7, 24, escrito está. A epígrafe, o título, o cabeçalho diz, os dois, falei, época de alfabetização, né? Cabeçalho, né? Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, olha para mim aqui, não adianta escutar a palavra se você não está disposto a levantar para praticar. O que muda a minha vida não é aquilo que eu sei, o que muda a minha vida é aquilo que eu sei e as pratico. Glória. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, são as pessoas que ouvem e não praticam a palavra. Tiago vai dizer assim, ó, não sede apenas ouvintes, mas sede praticantes. Tá? E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Ó, desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E grande foi a sua queda. Observe aqui rapidinho, o que o texto está querendo nos dizer aqui, rapidinho. Ele está querendo dizer isso aqui, ó. Tá aqui, casa. Casa. Areia. Areia. Ó. Desceu chuva. Chuva vem de onde? Ó. Desceu chuva. Ok? Desceu chuva. Chuva vem de cima. E o rio? Rio. Desceu chuva. E sopraram? Chuva, rios e ventos. Combateu aquela casa e ela caiu. Sabe o que deixa a sua casa de pé? É você ouvir e praticar a palavra de Deus. O que deixa o seu ministério de pé é você ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus. Muitos ministérios estão caídos por quê? Porque escutam e não as praticam. Quer ter um ministério de excelência? Ouve e pratica. Porque o que vai transformar nossas vidas não é aquilo que a gente sabe. Não é aquilo que a gente escuta, não é aquilo que a gente aprende. É aquilo que a gente sabe, escuta e aprende e as pratica. Tá? Caiu por quê? Porque não ouviu. Porque ouviu e não praticou. Então você precisa ouvir, você precisa praticar. Vou apagar, tá? Sim. Ficou legal esse desenho, não é? Sim. Vamos lá. Volta para Provérbios lá. Volta para Provérbios. Aí olha pronto aqui. Débil, né? Que eles são débil. Que não tem ou há forças físicas. Fraco. Isso eu acho lindo, gente. Porque não é você. É quem te dá estrutura. É quem te dá estrutura para poder realizar. Sabe por que as coisas estão acontecendo? Porque você reconhece que você não tem. Porque você reconhece que você não é. E quando você reconhece que você não é, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque nunca foi você, sempre foi Deus através de você. Vou aplicar isso aqui de novo. Nunca foi você, sempre foi Deus através de você. Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim aqui. Quando Deus chama Moisés, vai dizer, Senhor, quem sou eu para ir? Não vão acreditar em mim.
quando eu disser que o Senhor me apareceu e o Senhor me enviou a eles. Porque, gente, isso aqui eu acho lindo. Isso aqui demonstra grandeza. E Deus diz, Moisés, nunca foi você. Diga para o meu povo, Arier, Asher. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Porque não é você, Moisés, sou eu. Não é você que vai fazer, Moisés, sou eu. As coisas estão dando certo por quê? Porque você é uma ferramenta a qual Deus tem usado nesse último tempo para poder realizar os seus feitos. Voltamos aqui, ô glória. Voltamos. Versículo de número 27. Vamos lá aqui de novo. Versículo 27. Versículo 27 diz assim: os gafanhotos não têm rei. E contudo, aliás, peraí. Eu falei de Débora, preciso falar de areia aqui também. Não posso falar isso aqui não. Areia, no grego, significa apressado. Pega isso aqui. Ministério não se abre. Igreja não se abre. Ministério se nasce. Igreja se nasce. E nada é de forma apressada. Porque existe pessoas que estão fazendo as coisas de forma apressada e a igreja não está cheia, a igreja está inchada. Isaías diz assim, ó, Deus falando para Isaías, olha, todo o corpo está comprometido. Você sabe que no Novo Testamento o corpo é a igreja, cabeça é Cristo. Todo o corpo está comprometido, com feridas, sem ser espremidas e sem ser untadas com óleo. Deixa eu falar aqui uma expressão chula, aqui você vai entender. Já viu aquela ferida chamada furúnculo? Você já tem no braço, né? Para se tratar do furúnculo, eu acho que o nome é esse mesmo, furúnculo. A pessoa fala que é furúnculo, né? Mas eu acho que a expressão correta dentro da gramática é furúnculo. Mas é uma enfermidade que dá, uma ferida que dá. Você pode colocar qualquer remédio por cima dele. Se você não espremê-lo, desculpa a expressão, se você não espremer para tirar o carnegão, acho que o nome é esse, aquela inflamação, se você não espremer para tirar aquela inflamação, não adianta você colocar nada lá em cima que não cicatriza. Existem fatores na nossa vida que a gente vai acompanhar no percorrer da nossa labuta cristã, nossa caminhada cristã, no nosso ministério, vamos encontrar pessoas que precisam ter a ferida espremida para depois ser untada, tratada com óleo. Não se trata nada com óleo antes de espremer. Ele está dizendo, esprema primeiro. Coloque para fora primeiro toda aquela podridão, toda aquela secreção. Remência. Coloca para fora primeiro para depois entrar com o azeite que é o Espírito Santo. Pegou? Pegou. Vamos lá, então não se faz nada de forma apressada. Ou de qualquer maneira. Tudo que for fazer, faça com excelência, visando que você está fazendo para o próprio Deus. Tá? Então nunca faça nada de qualquer maneira. Seja departamento feminino, seja departamento masculino, seja ministério de louvor, seja liderança que for. Tudo que você fizer, faça com excelência. Ok? Outra palavra aqui, rápido. Tá? Então quando a gente olha para essas duas comparações, rocha e areia, a areia dá mais trabalho. A rocha dá mais trabalho. A rocha é mais árdua a construção. Mas depois que você construir sobre a rocha, chuva nenhuma derruba a sua construção. Depois que você construir sobre a rocha, rio nenhum derruba a tua construção. Quando você construir sobre a rocha, vento nenhum derruba a sua construção. Vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Vamos lá. 27. Os gafanhotos. Vamos lá. Vamos lá, gafanhotos.
Vamos lá. Ó, versículo de número 27, do capítulo 30 de Provérbios. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos. Aliás, os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. Vamos lá, ó, gafanhotos. Vou colocar aqui, ó. E vamos lá. Eu não vou colocar isso aqui fora, vou colocar aqui embaixo não. Acho que não vai mudar muita coisa não, tá? Vou tomar um cafezinho quente que minha preta trouxe pra mim. Obrigado, viu? Esse aqui de cafezinho, gente, tá muito frio. Muito frio, não, tá esfriando, né? Vou tentar um pouquinho. Acho que ontem tem mais frio do que hoje. Enquanto vocês escrevem aí, depois eu falo sobre aranha. De quê? Aranha. Ai. Uma observação que nós temos que considerar, espero vocês escreverem primeiro.
Vamos lá, gente. Desculpa, tá ali, te dando aula sentando assim, tá? Vamos lá. Versículo de número 27. O Agur, né? Agur, inspirado pelo Espírito Santo, né? Fazendo uma comparação com os gafanhotos, tá? E os gafanhotos, a gente qualifica aqui, deixa eu botar aqui também, ó. Posso botar aqui também, aqui assim, são insetos. Tá? Vou botar aqui como inseto. Vou botar até destacado aqui. Não vou botar para baixo. Por que eu estou colocando esse gafanhoto aqui como inseto? Porque senão você pode confundir esse gafanhoto aqui, que é um inseto, com o gafanhoto de Lucas 15. E também com o gafanhoto que João Batista comia. Você sabe que Batista não é nome, Batista é ofício. João, ofício, batizador. Então, nomenclaturado como João Batista. Esse gafanhoto que João Batista comia e esse gafanhoto que o filho pródigo queria comer, no caso, não está com gafanhoto, está como alfarrobas, são bolotas. No grego é acres, tá? Não é inseto, é uma ração, são bolotas, tá? Então não diga que João Batista comia inseto, aquele inseto comível lá de Levítico, do Vaikra, não é esse inseto não, tá? O que João Batista comia e o que o filho pródigo queria comer era alfarrobas, acres, gafanhotos, tá? Que não é inseto. Ele comia com mel, não é mel de abelhas, não é mel silvestre, é mel de tâmaras, tá? Pegou? Viu como é que uma coisa faz todo sentido? Te ajudou? Quando você lia aquela expressão que João Batista alimentava com gafanhotos e mel silvestre, você pensava lá o quê? Num inseto. Está lá em Levítico, esse gafanhoto comível. Mas não é. Ali no grego é acres, tá? Alfarroba, mesma coisa. Então, por isso eu preciso colocar aqui que esse aqui é inseto. Tá? Preciso colocar aqui, esse aqui é inseto. Esse aqui é inseto. Esse é o verdadeiro. Isso. Não vou dizer que é verdadeiro. Por quê? Porque carrega o nome de gafanhoto, a gente não pode trazer para o nosso cotidiano a grosso modo. Sim, sim. Entendeu? Verdade. Porque a Bíblia, falei no quadro passado, a Bíblia ela precisa ser interpretada dentro da sua linguagem que ela é escrita. Tá? Por exemplo aqui, quando você lê tímido na Bíblia, te acha que a pessoa é vergonhosa e acanhada, mas não é. Tá? Ali é deilos, tá? Pessoas que se apostataram da fé, que negaram. Tá? Então esses que negaram a fé, que foram covardes, não vão herdar o reino dos céus. Isso que a Bíblia está querendo dizer. Tá? Vamos lá. Os gafanhotos não têm rei. Olha só, quando fala de rei, está falando de líder. Ou liderança. Eles não têm um líder. Eles não têm uma liderança. Contudo, todos saem em bandos e se repartem. Olha para mim. Esses que atacam ou saem em bando aponta para unidos. União. Eles sabem que se eles tiverem que se repartir, eles vão se repartir para poder alcançar um benefício, um êxito, que é destruir a plantação, mas eles sabem que eles são unidos. O grande diferencial que a nossa igreja precisa ter é ser uma igreja unida. Uma igreja unida é uma igreja forte, ok? Agora eu preciso falar da aranha aqui, tá? Preciso falar da aranha aqui, e eu preciso voltar para aqui, ó. Tá? E devorados não, gente. Olha, escreveu request aí, Vitor? Não. Ah, então tá bom, tá certo. Direito. Tá? Cadê o outro aqui? Esse aqui é o outro, ó. Aliás, corta não, esse aqui é o outro. Tá? Vou falar por conta do S, porque a gente tá fazendo outras línguas, então a gente acaba comendo agora os acentos de alguns, enfim. Vamos lá. Aranhas, vamos lá. Tá no plural. No singular. Tá no singular, né? Aham. Aranhas.
Aranha. Olha o que diz. Olha só. Opa. Ai, Jesus. Olha só. Em algumas traduções, ao invés de aranha, vai estar lagartixa. Eu estou com duas traduções aqui. Deixa eu ver como é que está essa tradução aqui. Na sua está como, vida? Aranha. Aranha? Podia estar lagartixa, mas tudo bem. Por quê? Porque essa palavra aranha, ela tem uma mesma raiz da palavra que está lá em Jó para lagartixa ou largato. Ela tem a mesma raiz, tá? Porque o hebraico tem 70 caminhos, várias raízes, várias ramificações e várias vertentes. Mas a maior vertente que casa com essa expressão aqui é para aranha. Tá? Aranha também? Uhum. Mas se porventura a sua tiver largatixa, é válido também. Por quê? Porque a largatixa tem que estar na casa. Né? Vamos ver essa tradução aqui, como está. Está com uma aranha. A aranha se segura com as mãos. Está nos palácios dos reis. Deixa eu pegar essa outra tradução aqui também. Pegar essa folha aqui, é tão fininha, essa Bíblia aqui, tão fininha. Ah, você não achar não. Duvido que você achar essa Bíblia de estudo aí. Duvido que você achar, provérbios aí. Ó. Aliás, a aranha se pendura com as mãos e está no palácio dos reis. Também está com uma aranha também. Vamos lá. Olha pra cá. A aranha, versículo de número 28. A aranha que se apanha com as mãos está nos passos ou nos palácios dos reis. Uma observação aqui. O que a aranha me ensina? A lagartixa. Lagartixa. Na tradução que a minha esposa está em mãos ali, ela está com a tradução na mãos ali, a NVI, em ordem cronológica. Ela conseguiu achar, porque era de estudo. Tá? Ali está como lagartixa. Mas é o grande interessante desse texto aqui. Lê aí, Vida, por favor. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Então você vê que ali está como lagartixa. Tá? Por que eu vou falar com aranha, vou ficar com aranha ao invés da lagartixa? Por quê? Porque se você ver, a aranha, ela sempre faz a sua teia embaixo e em cima. Em cima. Quando o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, parabéns, tá? Você conseguiu achar ali, parabéns. Quando o escritor diz sobre a aranha no Palácio dos Reis, está nos mostrando que a aranha está num lugar nobre. Ela está ali, num lugar nobre. E qual é o propósito dela? Está na parte alta. Porque você nunca vê a aranha construindo algo embaixo, sempre em cima. É Deus dizendo, o seu ministério tem que estar em outro patamar. É Deus nos mostrando que vai nos levar para outro patamar. Para poder frisar aqui a aranha, ó, sempre assim que vocês escreverem aí, eu vou entrar na expressão aqui, migrador, devorador, destruidor e cortador, e te mostrar a ação deles em cada lavoura, em cada plantação.
nisso aí você vai ter uma visão panorâmica da onde eles atuam, como eles atuam, que forma eles atuam, você passar para a sua igreja e para os seus liderados. Vou passar de forma simples, depois eu parto de forma em hebraico. O nome deles em hebraico. Tá? Deixa eu tirar foto desse quadro aqui. Vamos lá. Olha só um adendo aqui. Talvez a nossa última aula para em dezembro, ela vá até umas 2h30, 3 horas, tá? Porque eu preciso entregar todo o conteúdo para vocês, tá bom? Vai ser benção. Oi? Vai ser benção. Entendi, vai ser benção, isso aí. Por quê? Eu preciso agora entregar para vocês de forma simples agora esse quadro, tá? Porque quem me conhece como professor sabe que eu leciono de forma simples, prática e de fácil absorção. Posso estar aqui simples, depois no outro quadro eu passo de forma mais avançada, mas bem provável que deva ser na próxima aula, e também vou entregar sobre as enfermidades que são oriundas de espíritos malignos, tá? Uma observação aqui, espíritos, eu falei malignos. A enfermidade às vezes pode ser de espíritos malignos ou permissão de Deus. Se eu orar por alguém que está pela permissão de Deus, nada acontece. A gente acha que o problema está na gente. Mas quando você age e observa dentro de um discernimento que a situação daquela pessoa é espiritual, porque a pessoa faz exame, não aparece a enfermidade. Faz check-up, não aparece a enfermidade. Quando você ora e expulsa aquele espírito maligno, a pessoa é curada. Então a próxima aula vai estar muito poderosa. Vamos lá, eu quero começar primeiro de forma bem simples, migrador. Olha só. Ai, Jesus. Não posso entrar aqui agora não, tá? Na próxima aula eu entro. Tá? Vou me segurar aqui para não entrar, Vitor. Vamos lá, migrador. Vou falar um inseto, a ação do inseto, de forma literal, depois eu vou aplicar para a gente de forma figurativa, simbólica e alegórica. Tá? Migrador. Não, você já escreveu já? Já, acabei de escrever. Vou escrever. Ele não está na ordem. Ah, tá vendo? Não está na ordem, tá? Por quê? Porque depois toca na ordem no próximo quadro. Já que escreveu, então não foi atrapalhar não, tá? Obrigada. Eu vou escrever, aí você coloca depois primeiro, segundo, terceiro. Por quê? Porque esse migrador aqui, ele destrói, ele rói o caule das folhas que sobram. Então o processo dele é depois do que os outros que vêm primeiro. Mas ok, isso não vai interferir em muita coisa não, tá? Beleza. Mas se quiser mudar, não tem problema não.
Patrícia, você pode pegar uma nota comigo, por favor? Sim. Não, não faz isso. Por gentileza, meu filho. Obrigado, Flor.
Dá pra ver que aqui é um 2, Vitor? Dá pra ver direitinho? Tá? Escreve aí. Esse aqui é de forma simples. Na próxima aula eu vou passar o quadro de forma mais avançado, tá? E vou escrever cada um deles no português e também a classificação deles no hebraico, tá? Uma observação aqui é que devorador, ele não é expulso no dízimo, ele é repreendido. Haja vista que aqui ele é literal, só que Malaquias capítulo 3, versículo 10, ele é figurativo, simbólico, tá? Para a gente poder entender, tá? Só que ele não é expulso no dízimo, ele é repreendido. A palavra repreender é deixar sem ação, inativo, paralisar. Então o que paralisa a ação dele é o dízimo. Pegou? Então na próxima aula a gente vai falar sobre isso aqui com mais detalhe e vamos ler os textos aqui também, tá? Bota a conta aí, vida. 3. Vamos lá, ó. Migrador, rói o caule das folhas que sobram. Outro aqui, cortador, ele fura as folhas. Devorador, ele devora. Destruidor, ele acaba com a clorofila. Uma observação aqui, desses 4, o pior é o cortador. Ele só fura as folhas das árvores. Ele é tão minúsculo que se torna imperceptível ao olho nu. Os outros 3, o migrador, o devorador, o destruidor, a gente consegue ver a olho nu. O cortador não, só com o microscópio. Somente com o microscópio pode ser detectado. Mas a ação dele nas folhas tem muito agravante. Por quê? Porque é na folha que o sol é absorvido, as folhas absorvem a fotossíntese, pois ela absorve, joga para os galhos, a folha absorve, joga para os galhos e os galhos para a árvore, tá? Devorador, dízimo, destruidor,
ingratidão, tá? Cortador, ele corta a cobertura da casa do pai, tem esse texto aqui, e depois migrador, age através de coisas ilegais, tá? Vamos falar sobre esses 4 aqui, lendo os textos na próxima aula, tá? Então a próxima aula deve ter umas 3 horas mais ou menos de extensão ela, ok? A gente fica por aqui, tá? Não deixe de escrever isso aqui, tá? Porque isso aqui é de muita relevância, de muita valia para o seu ministério e para os seus liderados, tá bom? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta aula com o Senhor tratou da gente de forma física, de forma espirituais. Eu tenho certeza que isso aqui será um divisor de águas na vida de muitos alunos. Será um divisor de águas na vida de muitos líderes, de muitos pastores, pastora, missionário, servo, serva, obreiros, enfim. Será de grande valia. Muito obrigado porque o Senhor me capacitou, me deu força para que pudesse concluir essa aula hoje. O corpo físico não está bem, mas quando o Espírito está preparado. Muito obrigado, que essa palavra fique no coração tanto dos teus filhos, que possa dar expansão a cada dia mais no ministério deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, tá? A gente despede aqui dessa aula. Na próxima aula a gente acaba de entregar isso aqui e mais coisas ainda que estão por vir, tá bom? Deus os abençoe, em nome de Cristo Jesus. Um forte abraço.